Você aí acha que gato tem 7 vidas e que sempre cai de pé? É mesmo? Então me explica por que os veterinários recebem centenas de gatos com fratura de pelvis todos os anos. E aquela história de que barata vive sem cabeça? É verdade, sim, mas só até a sede apertar, porque sem boca não tem como beber água, né? Prepara o coração e se segura na cadeira, porque nos próximos minutos eu vou desmascarar um monte de crenças que você jura de pés juntos que são fatos científicos. Mas a ciência, coitada, só ri da nossa cara. E aí, galera? Sou eu de novo. Sei que o vídeo é um pouco mais longo hoje, mas prometo que cada segundo vale a pena, viu? A ideia aqui é te mostrar umas paradas que vão explodir a sua cabeça sobre o reino animal. Se você aprender, tipo, só uma coisa nova, já me ajuda muito. Deixa aquele like esperto para o algoritmo entender que meu trabalho é relevante e me deixar vivo por aqui. Combinado? Então, vem comigo nessa jornada de desvendar os segredos da natureza. Todo mundo já ouviu aquela máxima: gato tem 7 vidas e sempre cai de pé. É quase um provérbio popular, né? Mas olha, a física não assina esse cheque. A verdade é que para esse bicho conseguir girar o corpo no ar e se ajeitar para aterrissar com as patas, ele precisa de uma altura mínima. Estamos falando de uns 90 centímetros, ou até um pouco mais. Se a queda for de uma altura menor que essa, ele simplesmente não tem tempo hábil para fazer a manobra. E bingo, bate no chão do jeito que vier. E qual é o resultado disso, na vida real? Pasme, cerca de 80% dos traumas mais sérios em gatos vêm de quedas de janelas de apartamentos. Essa situação tem até um nome, ironicamente chamada de Síndrome do Arranha-Céu, ou High Rise Syndrome. É como se o dono achasse que o pet é paraquedista, e o pet, por sua vez, achasse que o dono tinha um seguro de vida para ele. No fim das contas, o sempre cai de pé virou, infelizmente, uma estatística recorrente nas clínicas de ortopedia veterinária. Eles são ágeis, sim, mas não são imunes à gravidade. Aqui vai outra que pode te surpreender. Meu gato adora sorvete. Não, ele não adora o açúcar do sorvete. Na verdade, ele adora a gordura e a textura cremosa. Acontece que os gatos, por uma peculiaridade genética, nasceram com um gene quebrado, o tal do TAS1R2. Por causa disso, os receptores de açúcar simplesmente não funcionam neles. É como se essa parte do paladar estivesse na lista de peças que faltam. Eles sentem o amargo, o salgado, o azedo, o umami, aquele sabor de carne. Mas o doce? Ah, o doce para eles é só cheiro? Ou nem isso. É algo que o corpo deles não consegue registrar. Então, quando seu gato vira a cara para um chocolate ou um pedaço de bolo, não é frescura. Não é que ele seja chato para comer. É pura biologia mandando um recado. Isso aí nem existe para mim, meu caro. Ele simplesmente não tem a capacidade de saborear o doce, o que é bem diferente da maioria dos mamíferos, inclusive nós. Existe um mito antigo que diz: ah, é só jogar a barata no vaso sanitário que ela morre afogada. A realidade, meu amigo, é bem mais complexa e, sejamos sinceros, um pouco frustrante para quem tenta essa tática. A barata americana comum, por exemplo, é uma sobrevivente nata e aguenta tranquilamente uns 30 minutos debaixo d'água. Como assim? Ela tem a capacidade de fechar as traqueias, que são os pequenos orifícios respiratórios no corpo, e, ao mesmo tempo, consegue reduzir drasticamente o metabolismo, entrando numa espécie de modo de espera, ou stand-by. É quase como uma hibernação aquática. Quando a água baixa ou ela consegue sair, simplesmente sacode a poeira e segue o baile, como se nada tivesse acontecido. Então, se a sua intenção é afogá-la, você vai precisar de uma paciência de, no mínimo, meia hora. Ou, para ser mais prático, um bom desinfetante ou inseticida resolve o problema de forma mais eficiente. Descartar no vaso pode ser só um bilhete de ida para o esgoto e uma volta triunfal.
Essa é pra arrepiar, mas é pura ciência. Se você cortar a cabeça de uma barata, o corpo dela ainda pode dar cambalhotas, se mover e até reagir por até uma semana inteira. Assustador, né? Mas tem uma explicação lógica. Diferente de nós, o cérebro da barata não é o centro único de controle de todas as funções vitais. O sistema nervoso dela é bem mais distribuído, com gânglios, pequenos centros nervosos, espalhados por cada segmento do corpo. São esses gânglios que comandam funções básicas como a respiração, que é feita por pequenos orifícios laterais, as traqueias, e a locomoção. O problema é que, sem a cabeça, não tem boca. E sem boca, não tem como beber água. Então, em 5 a 7 dias, a coitada desidrata. E, aí sim, para de vez. E a cabeça, por incrível que pareça, também sobrevive por algumas horas, se mantida em condições ideais. Se você a jogar em um prato com sal, por exemplo, ela ainda pode mover as antenas. É a ciência mostrando que a vida, mesmo sem cabeça, encontra um jeito de persistir por um tempo. Se você já limpou a caixinha de areia do seu gato com uma luz negra, aquelas UV, provavelmente teve uma surpresa meio alienígena. Manchas fluorescentes por todo lado, certo? A culpa disso é da porfirina, um composto químico presente na urina dos felinos, que tem a característica de brilhar intensamente sob a luz ultravioleta. Não, seu gato não é radioativo, nem é um emissário de outro planeta, mas o efeito visual é bem impactante para quem nunca viu. É uma dica valiosa para uma limpeza mais profunda, inclusive. Se a sua casa de repente começar a parecer uma discoteca neon quando você apaga as luzes e liga a UV, é um sinal claro. Está na hora de trocar a areia com mais frequência e fazer uma limpeza mais caprichada. E claro, serve para te lembrar que seu bichano é cheio de surpresas biológicas. O peixe dourado tem memória de 3 segundos. Quem nunca ouviu essa? É um dos mitos mais persistentes e, francamente, mais injustos do reino animal. Estudos sérios, como os realizados pela Universidade de Plymouth, já demonstraram que o peixe dourado é muito mais inteligente do que pensamos. Eles conseguem, por exemplo, lembrar de sons específicos associados à hora da comida por até 3 meses. Isso mesmo, meses. Mais do que isso, eles podem ser treinados para tarefas complexas, como tocar uma pequena bola em um alvo, nadar por labirintos intrincados e até reconhecer padrões. A tal memória de 3 segundos é, na verdade, uma desculpa bem conveniente que a gente inventou para justificar manter esses bichinhos em aquários minúsculos e sem enriquecimento ambiental, sem sentir culpa. Eles merecem mais crédito e, com certeza, mais espaço. Outro mito que a gente carrega há tempos é que os cães enxergam o mundo em preto e branco. Mas a verdade é que a visão canina é bem mais colorida do que isso, embora não seja igual à nossa. O olho dos cachorros possui 2 tipos de cones, células responsáveis pela percepção das cores, enquanto nós, humanos, temos 3. Isso significa que eles veem principalmente tons de azul e amarelo. Eles confundem o vermelho com o verde, por exemplo. Então, aquele brinquedinho vermelho vibrante que você comprou e jogou na grama para o seu cão, para ele, é provavelmente um tom de cinza ou marrom opaco. Troque-o por um brinquedo azul e você vai ver como ele o encontra em 2 segundos. Isso explica porque muitos brinquedos para cães hoje em dia vêm em tons de azul e amarelo. Portanto, sim, seu pet é meio daltônico para algumas cores, mas definitivamente não é cego para todas elas. E já que estamos falando de daltonismo, sabe os touros? Eles também são daltônicos para a cor vermelha. A agressividade deles nas touradas não é causada pela capa vermelha do toureiro, mas sim pelo movimento rápido e provocativo do pano. É o movimento, não a cor, que os irrita.
Essa imagem da avestruz, enfiando a cabeça na areia para se esconder, é um clássico dos desenhos animados e das histórias infantis, mas é pura ilusão de ótica. Na realidade, quando uma avestruz abaixa o pescoço, seja para virar seus ovos no ninho, que fica no chão, ou para procurar comida no solo, a cabeça dela pode desaparecer no contraste com a areia ou a vegetação. De longe, parece que ela está enterrando a cabeça, mas está apenas com a cabeça baixa e o pescoço esticado no chão. Se ela realmente enterrasse a cabeça, morreria sufocada em questão de minutos. Areia nos pulmões não é um plano de sobrevivência para ninguém, muito menos para uma ave tão grande. Elas são grandes e visíveis, então a fuga é a melhor defesa, não a camuflagem na areia. O cinema e as lendas urbanas pintaram a piranha como um monstro sanguinário, capaz de devorar um ser humano em segundos, deixando apenas os ossos. Mas calma lá, a realidade é bem diferente e muito menos dramática. As espécies de piranhas mais comuns no Brasil, como a piranha vermelha ou a piranha caju, são na verdade uma espécie de carroça de lixo aquático. Elas preferem se alimentar de peixes doentes, mortos, insetos ou até mesmo frutas e sementes que caem na água. Ataques a seres humanos são extremamente raros e geralmente acontecem apenas em situações muito específicas. Quando o animal está se sentindo encurralado, defendendo seus ovos, ou em casos de escassez extrema de alimento no ambiente, em rios limpos e com abundância de comida, elas preferem pegar uma minhoca, restos de peixe ou algum alimento fácil e seguem a vida delas. O mito da piranha devoradora de gente nasceu em grande parte de espetáculos sensacionalistas e filmes de terror que queriam vender medo e uma imagem distorcida desses peixes. É uma das maiores injustiças que se comete contra um animal tão inteligente e, pasme, tão limpo por natureza. A fama de que o porco é sujo. A verdade é que porcos não têm glândulas sudoríparas eficientes, ou seja, eles não suam como a gente para controlar a temperatura corporal. Por isso, eles precisam de outras formas para se refrescar. E qual é a solução mais prática e eficaz para eles? A lama. A lama funciona como um verdadeiro ar-condicionado natural, ajudando a dissipar o calor do corpo e a proteger a pele sensível do sol e de parasitas. Se você observar porcos em um ambiente limpo e com espaço suficiente, vai notar que eles escolhem um canto específico para fazer suas necessidades, mantendo o restante do local limpo para comer e dormir. Portanto, a sujeira que associamos aos porcos é, na maioria das vezes, resultado da falta de espaço e de condições inadequadas de criação, e não de uma falta de higiene inerente ao animal. Eles são, na verdade, bem metódicos com a limpeza do seu espaço. Vombate faz cocô cúbico. Prepare-se para uma das curiosidades mais bizarras e fascinantes da natureza. O vombate, aquele marsupial fofo da Austrália, faz cocô em formato de cubo. Sim, você ouviu direito. Cubos. Mas por que diabos isso acontece? A ciência descobriu que o final do intestino do vombate tem zonas de elasticidade diferentes. Essas variações na contração intestinal moldam as fezes em lados planos, resultando em pequenos cubos perfeitamente formados. E não é só por diversão, tem uma função super importante. Fezes cúbicas não rolam montanha abaixo, o que permite que o vombate as empilhe em rochas ou troncos para marcar território com uma precisão quase de GPS. É o único mamífero conhecido que produz dados de parede para se comunicar com outros vombates. Uma estratégia engenhosa e, convenhamos, bem peculiar. Ok, essa pode parecer um pouco nojenta para nós, mas no mundo das girafas é um comportamento crucial para a reprodução. O macho da girafa tem um truque bem peculiar para saber se a fêmea está no cio e pronta para acasalar. Ele bebe o xixi dela. Esse comportamento é conhecido como resposta de Flehmen. Ao ingerir a urina, o macho consegue analisar os feromônios e hormônios presentes, que são indicadores químicos do período fértil da fêmea.
funciona como um verdadeiro laboratório de bolso. Só que esse laboratório ambulante tem um pescoço de 2 metros e uma língua azul gigante. É uma forma altamente eficiente de comunicação química, garantindo que o acasalamento ocorra no momento certo, otimizando as chances de sucesso reprodutivo. Se você acha que polvos são criaturas de outro mundo, você não está totalmente errado. Eles são verdadeiros alienígenas aqui na Terra. Para começar, um polvo tem nada menos que 3 corações. 2 corações menores são responsáveis por bombear o sangue para as brânquias, onde ocorre a oxigenação. O terceiro, e maior, bombeia o sangue oxigenado para o resto do corpo. E tem mais, quando o polvo está nadando, o coração principal simplesmente para. Isso faz com que ele se canse rapidamente, o que explica por que eles preferem rastejar no fundo do mar. Além disso, o sangue deles é azul. Sim, azul. Isso acontece porque, em vez de hemoglobina, com ferro, eles usam hemocianina, que contém cobre. A hemocianina é muito mais eficiente para transportar oxigênio em águas frias e com baixo teor de oxigênio, o ambiente natural dos polvos. Se tudo isso não é prova de que eles são seres de outro planeta, eu não sei o que é. Os golfinhos são animais incrivelmente inteligentes e sociais. E a comunicação deles é muito mais sofisticada do que imaginamos. Cada golfinho cria um assobio de assinatura, um som único que funciona como um nome próprio. É como se fosse o RG vocal de cada indivíduo dentro do grupo. Eles usam esses assobios não só para se identificar, mas também para se chamar. E o mais impressionante, eles conseguem se lembrar desses nomes por até 20 anos. Se um bando se separa por anos e depois se reencontra, os indivíduos conseguem se reconhecer e restabelecer laços usando esses mesmos assobios. É como o WhatsApp da natureza, mas com uma memória de longo prazo muito mais apurada. Oi, sou eu, aquele de 2010. Lembra de mim? Essa capacidade demonstra uma complexidade social e cognitiva notável. A mudança de cor do camaleão é um dos seus traços mais icônicos, mas a gente tende a pensar que é só para camuflagem, né? Ah, ele quer se esconder, então muda de cor. Mas a verdade é que a principal função dessa habilidade é bem mais complexa e multifacetada. A mudança de cor serve, antes de tudo, para controle térmico, esquentar ou esfriar o corpo, e para comunicação social, uma verdadeira linguagem corporal em tempo real. Por exemplo, se o camaleão está emocionado, com raiva, assustado ou querendo impressionar uma fêmea, ele pode ficar com cores vibrantes como o vermelho ou o laranja. Se precisa se aquecer, ele escurece a pele para absorver mais calor do sol. A camuflagem é, na verdade, um efeito colateral e secundário, não o objetivo principal. Então, o bicho não só some na paisagem, ele também está dizendo coisas como: estou de mau humor, estou pronto para acasalar, ou preciso de um solzinho. Eles são verdadeiros mestres da expressão visual. Quem nunca ouviu aquela história de que a tesourinha, o Earwig, entra no ouvido da gente para botar ovo ou fazer ninho? É uma lenda urbana antiga que sobrevive porque assusta crianças e rende boas histórias de terror em volta da fogueira. Mas olha, biologicamente falando, é impossível. A tesourinha usa aquele pinçar traseiro como mecanismo de defesa? Sim, mas colocar ovos em um canal auditivo humano simplesmente não faz parte do seu ciclo de vida. Os ovos delas são depositados no solo úmido e protegido, e não em gente. O canal auditivo humano não oferece as condições ideais de temperatura, umidade e alimento para o desenvolvimento dos ovos e das larvas. Então, pode ficar tranquilo. Se uma tesourinha se aproximar, ela provavelmente está mais interessada em fugir de você do que em se hospedar no seu ouvido. Acreditou-se que o dragão de Komodo matava suas presas com uma boca cheia de bactérias virulentas que causavam infecções
lesões mortais. A ideia era que uma mordida, mesmo superficial, liberaria um coquetel de germes que lentamente enfraqueceria a vítima até a morte. Essa era a desculpa perfeita para explicar por que presas tão grandes morriam tão rápido após um ataque. No entanto, a ciência avançou e desmistificou essa teoria. Hoje sabemos que o bicho tem, na verdade, glândulas de veneno na mandíbula inferior. Esse veneno é um anticoagulante potente, que impede a coagulação do sangue da vítima e causa uma queda drástica na pressão arterial, levando ao choque. A presa, então, sangra até cair. E o dragão de Komodo, um caçador ativo, segue o rastro de sangue e a encontra. A ciência demorou, mas chegou lá, revelando uma arma muito mais sofisticada e letal do que simples bactérias. Prepare-se para o concerto mais poderoso do planeta. A baleia jubarte é a cantora subaquática que emite o som mais alto do mundo animal. Abaixo da superfície da água, o som se propaga de forma muito mais rápida e eficiente do que no ar. Isso significa que um canto de baleia jubarte pode viajar por distâncias incríveis, chegando a ser ouvido a até 800 quilômetros de distância. É como se um indivíduo em Angola começasse a gritar ou cantar, e outro na Namíbia ouvisse a mensagem como se estivesse bem ao lado. Essa capacidade de comunicação de longa distância é crucial para a busca de parceiros, a navegação e a coesão do grupo em vastos oceanos. É a rede de longa distância da natureza. Muito antes do 5G ser sequer um conceito, pura maravilha acústica. A formiga, esse pequeno notável, é famosa por sua força hercúlea, capaz de levantar até 50 vezes o seu próprio peso. Mas como ela faz isso? A explicação está na física e na proporção entre área e volume. Quanto menor o animal, maior é a sua força relativa em relação ao seu peso corporal. Isso se deve ao fato de que a área da seção transversal dos músculos, que determina a força, diminui mais lentamente do que o volume e o peso do corpo. Em termos práticos, uma formiga é, literalmente, o Arnold Schwarzenegger, microscópico do reino animal. Se uma formiga fosse do nosso tamanho, com as mesmas proporções de força, ela seria capaz de levantar um carro com uma facilidade impressionante. E provavelmente nos arrancaria o piquenique da mão sem fazer esforço nenhum. É uma demonstração incrível de como a natureza adaptou a biomecânica para diferentes tamanhos e necessidades. O beija-flor é uma verdadeira máquina de energia, um pequeno milagre da engenharia natural. Para manter aquele voo estacionário hipnotizante, com a habilidade de pairar no ar como um helicóptero, o pequeno pássaro precisa bater as asas em uma velocidade estonteante, cerca de 200 vezes por segundo. Isso exige um metabolismo extremamente acelerado e um consumo de energia descomunal. Para sustentar essa demanda, o beija-flor precisa ingerir uma quantidade absurda de açúcar, néctar, diariamente. Se um ser humano tivesse o mesmo metabolismo e nível de atividade de um beija-flor, ele precisaria consumir cerca de 70 quilos de açúcar por dia para não morrer de inanição. É uma verdadeira usina de energia com penas, um vício natural em açúcar, que o mantém vivo e voando. E não é só isso, eles podem consumir até 8 vezes o seu próprio peso em alimento por dia. Se você chegou até aqui sem pular um segundo, meus parabéns! Sua retenção é uma meta que me enche de orgulho. E já que você está curtindo, por que não joga aquele like para ajudar o canal a crescer ainda mais? Assim, posso trazer mais curiosidades incríveis como essas para você. Pode parecer coisa de filme romântico, mas no mundo dos pinguins, o cortejo tem um toque bem peculiar. O macho oferece uma pedra para a fêmea. É como se fosse a joia do pedido de namoro. Se ela aceita a joia, pronto, está formado o casal. Essa pedra não é só um símbolo, é um material essencial para construir o ninho, que é feito de pequenas pedras. É uma demonstração de que ele é um bom provedor e construtor.
E a coisa fica ainda mais interessante em zoológicos, onde a oferta de pedras é mais abundante. Já foram observados pinguins machos que, após acumularem uma quantidade excessiva de pedras e não conseguirem uma parceira, tentaram sequestrar ovos de outros casais para tentar ser pais. É um romance complicado e cheio de estratégias, mas que funciona muito bem para garantir a continuidade da espécie. Essa vai te fazer pensar 2 vezes sobre o balido de uma cabra. Pesquisadores da Queen Mary University, em Londres, fizeram um estudo fascinante. Eles gravaram cabras vivendo em grupos diferentes e notaram que os balidos de cada rebanho tinham nuances distintas, como se fossem dialetos. O mais surpreendente é que quando as cabras eram trocadas de um rebanho para outro, elas mudavam o timbre e a entonação do balido para se encaixar no novo círculo social. É como se elas desenvolvessem um sotaque para se integrar ao grupo. Isso sugere que a vocalização das cabras não é puramente genética, mas também é aprendida socialmente. É um verdadeiro dialeto caprino, tipo: "Oi, sou de Liverpool agora", ou "Cheguei, sou da roça de Minas". Elas se adaptam para serem aceitas e compreendidas no novo ambiente. A aranha armadeira é conhecida por ser agressiva, mas o que muita gente não sabe é que ela tem um comportamento defensivo bem peculiar e, para nós, assustador. Quando se sente ameaçada, ela não só corre em sua direção, como também pode dar um salto de até 30 centímetros. Não, ela não está tentando te envenenar com um pulo. É mais uma estratégia de susto puro. O objetivo é te assustar, te fazer recuar. Ela faz isso para se defender, levantando-se em sua posição de armar, com as patas traseiras no chão e as dianteiras para cima. Seus saltos não são tão longos quanto os de outras aranhas, mas são rápidos o suficiente para causar acidentes. O salto é uma reação de defesa quando a aranha se sente ameaçada, não uma ação de ataque premeditado. É um show de horrores para quem vê, mas para ela é só mais um dia de sobrevivência. A lira australiana é a DJ mais talentosa e versátil da floresta. Essa ave, nativa da Austrália, é uma mestre da mimetização sonora. Ela não só imita o canto de outras aves com perfeição assustadora, mas também consegue copiar sons complexos do ambiente humano, como alarmes de carro, buzinas, cliques de câmera fotográfica e sim, até o som de uma motosserra ou de um obturador de câmera. Quanto mais barulhento e variado o ambiente ao seu redor, mais ela se adapta e incorpora novos sons ao seu repertório. É uma forma de comunicação e de impressionar as fêmeas com a riqueza e a complexidade do seu repertório musical. É como se ela fizesse um remix da natureza e do mundo humano, só que sem precisar pedir licença autoral para ninguém. Uma verdadeira orquestra de um pássaro só. Você já parou para pensar, por que os flamingos são rosa? A verdade é que eles não nascem assim. Os filhotes de flamingo vêm ao mundo com uma plumagem branca ou cinzenta. A cor rosa vibrante, que tanto admiramos, só surge por causa da alimentação rica em carotenoides, pigmentos encontrados em algas e pequenos crustáceos que fazem parte da sua dieta. Sem essa alimentação específica, eles permaneceriam brancos. E tem mais uma curiosidade bizarra sobre eles. Para se refrescar em ambientes quentes, os flamingos podem urinar nas próprias pernas. Essa prática ajuda a evaporar o calor e a manter a temperatura corporal regulada, já que eles não suam como nós. É um ar-condicionado interno bem peculiar. Se você já foi picado por um mosquito e se perguntou quem é o culpado, saiba que a resposta é sempre a mesma: uma fêmea. Os mosquitos machos são vegetarianos, alimentando-se apenas de néctar de flores e seiva de plantas. Já as fêmeas, por outro lado, precisam de uma dose de proteína e ferro para a produção de ovos. E onde elas encontram isso? No nosso sangue, claro. É por isso que só as fêmeas nos picam. Elas são as mães em potencial, buscando os nutrientes necessários para garantir a próxima geração de mosquitos. Quer um exemplo de longevidade e resistência? As tartarugas. Esses répteis incríveis existem há cerca de 200 milhões de anos. Isso significa que elas coexistiram com os dinossauros.
Elas são verdadeiros fósseis vivos, tendo sobrevivido a inúmeras mudanças climáticas e catástrofes ao longo de milhões de anos. Sua estrutura corporal, com um casco protetor e um metabolismo lento, provou ser uma fórmula de sucesso para a sobrevivência em diferentes ecossistemas. São testemunhas silenciosas da história do nosso planeta. Quando você olha para uma lagarta, pensa em um bichinho lento e frágil, certo? Errado! As lagartas são, na verdade, máquinas musculares impressionantes. Elas possuem o dobro de músculos que o corpo humano. Enquanto nós temos cerca de 650 músculos, algumas lagartas podem ter mais de 4.000. Essa quantidade colossal de músculos é essencial para a locomoção delas, permitindo que se movam de forma ondulatória e se agarrem às superfícies com uma força surpreendente, mesmo sem ter um esqueleto interno. É uma força compacta e eficiente, que prova que tamanho não é documento quando o assunto é poder muscular. Se você pensava que o menor mamífero era um rato minúsculo, prepare-se para conhecer o morcego nariz de porco de Kitty, Crasionycteris tonglongii. Este é o mamífero mais leve do mundo, pesando o equivalente a 2 ml, ou seja, cerca de 2 gramas. Ele é tão pequeno que cabe na ponta do seu pulgar. Encontrado principalmente na Tailândia e em Myanmar, esse morceguinho é um verdadeiro gigante em termos de adaptação, mostrando que a vida encontra formas incríveis de se manifestar, mesmo em tamanhos diminutos. Você já imaginou bater a cabeça contra uma árvore 100 vezes por minuto? Pois é isso que um pica-pau faz. E sem ter uma dor de cabeça, esses pássaros incríveis conseguem dar mais de 100 bicadas por minuto para encontrar alimento ou construir ninhos. A natureza os equipou com uma série de adaptações para evitar lesões cerebrais, um crânio espesso, músculos do pescoço poderosos que agem como amortecedores e até mesmo uma língua que envolve o cérebro, protegendo-o do impacto. É uma prova de engenharia biológica perfeita. A lagartixa é famosa por sua habilidade de andar pelas paredes, mas ela tem um truque de sobrevivência ainda mais impressionante: a autotomia caudal. Quando se sente ameaçada por um predador, ela é capaz de soltar a própria cauda. A cauda, por sua vez, continua se contorcendo por alguns segundos, distraindo o predador enquanto a lagartixa foge. É uma estratégia de defesa genial! E o melhor de tudo, a cauda se regenera completamente com o tempo. Embora a nova cauda possa ter uma coloração ou formato ligeiramente diferentes. É como ter um plano B de fuga sempre pronto. A expressão memória de elefante não é à toa. Esses gigantes gentis têm uma memória excepcionalmente boa, sendo capazes de lembrar rotas de migração, fontes de água e até outros elefantes e humanos por décadas. Essa memória de longo prazo é crucial para a sobrevivência deles, especialmente em ambientes onde a água e o alimento são escassos, e a localização precisa é vital. Eles podem lembrar eventos importantes, como a morte de um membro da família, e até guardar rancor ou gratidão por anos. É uma inteligência emocional e espacial que nos fascina. A vida de um panda gigante é basicamente comer e dormir. E quando o assunto é dormir, eles são bem práticos. Não tem um local fixo para suas cestas. Um panda pode estar mastigando bambu e, de repente, decide que é hora de um cochilo e dorme ali mesmo, no meio da floresta, em cima de uma árvore ou em qualquer outro lugar que pareça confortável no momento. Não há uma toca elaborada ou um ninho específico. É a prova de que a vida pode ser simples e confortável, mesmo em meio à natureza selvagem. Apesar da aparência desajeitada e, por vezes, cômica, os hipopótamos são, na verdade, os mamíferos que mais matam humanos no mundo. Sim, você ouviu direito. Mais do que leões, tigres ou crocodilos, os hipopótamos são extremamente territoriais e agressivos, especialmente quando estão na água ou protegendo seus filhotes.
Eles podem correr surpreendentemente rápido em terra e têm mandíbulas poderosíssimas, capazes de partir um barco ao meio. É um lembrete de que a natureza nem sempre é o que parece e que devemos respeitar a força e o instinto desses animais. Vamos desmistificar duas crenças bem comuns sobre baleias. Primeiro, elas não borrifam água pelos espiráculos, os orifícios no topo da cabeça. O que você vê é, na verdade, uma mistura de vapor de água quente, muco e ar expelido dos seus pulmões, quando elas vêm à superfície para respirar e exalam. É como o nosso hálito em um dia frio, mas em uma escala gigante. Segundo, a ideia de que uma baleia pode engolir um humano é praticamente impossível. A maioria das baleias, incluindo as jubartes e baleias azuis, são baleias de barbatana, que filtram pequenos organismos como krill. A garganta delas é muito pequena, não passaria nem uma melancia, muito menos um ser humano. A única exceção é o cachalote, que tem uma garganta grande o suficiente para engolir uma pessoa. Mas ataques a humanos são extremamente raros e acidentais, e eles preferem lulas gigantes. Então, pode ficar tranquilo. A baleia de Pinóquio é só ficção. Então, viu só? Gato não é paraquedista invencível, barata não é imortal e porco, acredite, é mais limpo que muito humano por aí. Qual desses fatos martelou seu cérebro e te deixou de queixo caído? Me conta aí nos comentários, eu quero muito saber. E, se você curtiu essa viagem pelo mundo animal, não esquece de se inscrever no canal para não perder a próxima leva de verdades que ninguém acredita. Muito obrigado por assistir até o fim e a gente se vê no próximo vídeo.